Pessoal, eu sou Eduardo Bolsonaro, essa é a terceira edição do programa Pensar Brasil. Começamos ano passado e o primeiro tema foi economia, depois a questão das escolas militarizadas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança pública com essas feras aqui, o Major Vitor Hugo, General Heleno, quem desde já eu agradeço a presença por ter aceito o nosso convite para estar aqui e pessoas que podem falar com propriedade, né, gente? Não são pessoas que fizeram as suas teses montadas em gabinetes com ar-condicionado. Então podem muito bem nos ajudar a solucionar problemas do Brasil. Por que quando a gente vai num dentista, a gente vai num hospital, a gente procura um médico? Quando tem um problema na justiça, a gente procura um advogado? Por que quando a gente fala de segurança pública, a gente não pode falar com militares das Forças Armadas, que é o caso do general e do major aqui presente? Então convido você também a compartilhar no Facebook e no YouTube essa live, para que ela tenha o maior alcance possível, porque é de suma importância que as pessoas entendam o posicionamento de pessoas da área sobre a segurança no Brasil. Boa noite, general, boa noite, major. Eu peço licença para ler, primeiramente, o currículo dos senhores, antes de passar a palavra aos senhores. Major Vitor Hugo, mestre em operações militares pela Força de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro, bacharel em Ciências Militares pela AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, especialista em guerra irregular, curso de Forças Especiais, e em ações de comandos pelo Centro de Instrução e Operações Especiais do Exército Brasileiro, atuando também como observador militar das operações das Nações Unidas na Costa do Marfim por 2 oportunidades. É consultor legislativo da Câmara dos Deputados, concurso dificílimo, aquele que abre vaga ano sim, ano não, para uma ou no máximo 2 cadeiras. E também é consultor da Casa na área de Defesa Nacional e Segurança Pública, oficial superior das Forças Especiais de Estado-Maior do Exército Brasileiro, atualmente na reserva não remunerada e ainda é advogado. General Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Para muitas pessoas dispensa comentários, mas eu vou fazer essa formalidade aqui, general. General de Exército do Exército Brasileiro da Reserva. Foi comandante militar da Amazônia e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. Graduou-se aspirante oficial de cavalaria em 1969 na Academia Militar das Agulhas Negras, sendo o primeiro colocado da sua turma de cavalaria. Integrou a missão militar brasileira de instrução no Paraguai. Comandou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Foi adido militar da Embaixada do Brasil em Paris, acreditado também em Bruxelas. Foi comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada e do Centro de Capacitação Física do Exército, chefe do Centro de Comunicação Social do Exército e do Gabinete do Comandante do Exército. Foi o primeiro comandante militar da missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti. Atuou como consultor de segurança e assuntos militares do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Por uma questão de hierarquia, Vitor Hugo, começa agora com o general Augusto Heleno. General, esse currículo aqui invejável, mas eu queria destacar aqui como é que foi essa atuação das forças das Nações Unidas no Haiti. Eu vi uma entrevista do senhor em que o senhor falava que no Haiti o comandante da cena tinha total poderes para até, se for o caso, alvejar quem estivesse numa ação criminosa. Como é que funcionou isso no Haiti? Foi um desafio para o senhor? Como é que a banda tocava lá? É muito diferente daqui do Brasil? Isso foi um desafio, sim, Eduardo, porque, na verdade, esse tipo de regra de engajamento é uma regra bastante audaciosa, dá, como você disse, ao comandante da cena uma enorme flexibilidade, mas precisa uma instrução muito cuidadosa da tropa. E uma das recomendações dessa regra de engajamento era a absoluta necessidade de não haver efeitos colaterais. Porque senão Por que que são efeitos colaterais, por exemplo, quem está nos ouvindo? Bala perdida, né? Matar uma criança, matar um inocente, matar um sujeito que está passando para ir trabalhar, como acontece muito aqui nesses tiroteios nas comunidades, onde normalmente a bala perdida, para variar, é sempre apontada como bala da polícia, e muitas vezes não é, mas de qualquer maneira são tiroteios que acontecem de uma forma muito inesperada
e os resultados sempre são muito maléficos. E no caso do Haiti, não. No caso do Haiti, havia consciência plena, as tropas foram instruídas ao longo do tempo. Então, o segundo contingente brasileiro foi muito melhor instruído em relação a essa regra de engajamento do que o primeiro. O terceiro melhor do que o segundo. E nós fomos assim, durante todo o tempo, vivendo de lições aprendidas. Então, durante 13 anos, nós estivemos presentes no Haiti e os efeitos colaterais foram mínimos. E realmente é uma regra de engajamento extremamente útil para a situação que nós estamos vivendo aqui. Porque nós não podemos admitir que um sujeito armado com um fuzil de guerra exiba esse fuzil impunemente em situações onde ele poderia perfeitamente ser neutralizado por forças legais, devidamente instruídas, até por sniper, porque ele é uma ameaça à sociedade. Perfeito. Major Vitor Hugo, como é que foi essa chegada lá na Costa do Marfim? Qual era o cenário que se encontrava lá? E além disso, aproveitando o comentário do general Heleno, existe algum tipo de treinamento eficaz o suficiente para que não existam efeitos colaterais, ou o efeito colateral é algo inerente dessas ações militares e policiais? Bom, primeiro eu queria dar boa noite ao general Heleno, que foi o meu primeiro comandante na ativa. Então, quando o Eduardo falou sobre a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, quando o general foi comandante, vieram várias lembranças aqui a respeito do... Tá com vontade de pagar 10 também, não? Tô quase canguru. Quase indo para a água aqui, porque... Não faz não que eu tenho que pagar junto. Então foi uma satisfação muito grande estar aqui ao lado do general mais uma vez conversando, né? E também cumprimentar todos os internautas que estão aqui nos assistindo. Realmente, eu estive na Costa do Marfim em 2 oportunidades, em 2004 inicialmente, com uma missão das Forças Especiais. O cenário lá era um cenário bastante conturbado, houve um problema, uma ação da guerrilha que errou o alvo e atingiu uma unidade francesa, e isso fez com que a França destruísse a Força Aérea Marfinense por completo, e as Forças Especiais brasileiras foram acionadas para defender os brasileiros e exfiltrar o embaixador de lá. Então foi uma missão maravilhosa para mim, foi uma oportunidade muito bacana de aprendizado profissional num país efetivamente conflagrado. E na sequência, alguns anos depois, eu voltei como observador militar da ONU, e permaneci lá por 1 ano, e foi também uma outra oportunidade de ver o resultado dessas ações, assim, né, do que estava acontecendo realmente no interior do país, numa perspectiva muito interna, muito intestina realmente lá em loco. Primeiro, eu fiquei numa zona de ação ao sul, né, aliás, primeiro numa zona de ação ao norte muçulmana, né, com uma série de características bem particulares, na fronteira com Mali. Fiquei 6 meses lá na cidade chamada Corogô. Foi como forças especiais para lá? Não, nessa segunda foi como observador militar. Na primeira como forças especiais. E quando você vai como forças especiais, existe um tempo, ou avisou, faz a mochilinha e vai? Não, eu fui acionado no sábado, embarquei no domingo, e imaginava que fosse ficar 1 mês e fiquei 7 meses. E durante 6 meses eu não sabia... Família? A família teve que suportar, né? Durante 6 meses eu não sabia quanto tempo a gente ficaria. Eu e o meu destacamento, né? Nós não sabíamos quanto tempo ficaríamos lá. Isso... E respondendo a sua pergunta também a respeito dos danos colaterais, né? Realmente, as tropas sempre se adestram para diminuir ao máximo os danos colaterais, né? O objetivo de qualquer tropa é que esse dano colateral não exista. Mas, infelizmente, estatisticamente, e isso não é um desejo da tropa, eles podem acontecer e são tratados também de uma maneira, a trazer aprendizado para a tropa para que esse tipo de dano não se repita. Mas é virtualmente impossível, né, que um ou outro dano colateral, infelizmente, aconteça. Até porque, né, general, inclui-se aí no conceito desses danos colaterais, por exemplo, um disparo de um traficante que venha a atingir o inocente? Isso também é considerado um dano colateral? Ou dano colateral é só quando o policial ou os militares é que erram o alvo por algum motivo? Não, vale também para o inocente que é atingido por um traficante, por um bandido, seja num assalto, seja numa troca de tiros, porque, na verdade, esse é o grande ponto. O foco da defesa de direitos humanos é exatamente mudar as condições do ir e vir, que hoje em dia, no Rio de Janeiro, se transformou num problema. O ir e vir no Rio de Janeiro, em situações absolutamente normais,
transitando pela via amarela, transitando pela linha vermelha, subindo a estrada Grajaú-Jacarepaguá. De repente você é tomado por uma falsa blitz, por um tiroteio, às vezes até entre a polícia e o traficante, às vezes entre duas facções, e você fica no meio de um tiroteio e fica sem condições de se proteger, você não tem instrução para isso, você não tem equipamento, seu carro é um carro normal, não é blindado, não é nada. Então você se vê numa situação extremamente desagradável, muitas vezes com a família dentro do carro, com seus filhos dentro do carro, e você se torna totalmente impotente para reagir. E esses efeitos colaterais, eles são considerados dessa maneira quando atingem qualquer categoria de inocente, que não está envolvido na operação e acaba pagando, às vezes, até com a própria vida. Perfeito. A gente está falando aqui de guerra, Costa do Marfim, Haiti, mas todos nós já sabemos que dentre as 50 cidades mais violentas do mundo, muitas delas, dezenas, são brasileiras. E segundo um estudo da Organização da Sociedade Civil Mexicana de Segurança, Justiça e Paz, são 17 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes listadas no ranking, que é encabeçada pela mexicana Los Cabos, com 111,33 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. E vem na sequência seguido pela capital venezuelana, Caracas, que também tem 111 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Na verdade, 111,19. Natal é a primeira cidade brasileira que aparece nesse ranking, e ela aparece em quarto lugar, com um número de homicídios de 102,56 homicídios por 100 mil habitantes. E aí eu vou começar com uma pergunta aqui que certamente não vai ser exaurida em poucos minutos. Vou começar agora invertendo a ordem pelo Major Vitor Hugo. Major, atualmente é possível enxergar no Brasil uma política de segurança pública capaz de gerar resultados e alterar esse quadro? Ou em bom português, o Brasil tem jeito? O Brasil é lógico que tem jeito, né? Desde que haja políticas públicas sendo conduzidas de maneira séria e com vontade real de resolver os problemas, a gente vai conseguir resolver. A situação brasileira atualmente é caótica na segurança pública, né? 61 mil pessoas morrendo por ano, isso equivale a 7 pessoas morrendo por hora violentamente, né? Ou seja, aqui o Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta aí, faz uma comparação interessante, falando que isso equivale a uma bomba de Hiroshima caindo no país anualmente, né? Isso é realmente um absurdo, mas se houver um compromisso real, né, não só do governo na União, mas também dos estados, e eu ouso dizer que uma das grandes mudanças talvez fosse transferir um pouco de responsabilidade nisso também para os municípios, de modo especial os municípios maiores, né? Isso teria que ser através de uma mudança constitucional, mas seria uma boa ideia porque as pessoas, na verdade, vivem nos municípios, não vivem na União, nem nos estados, né? E, então, eu acredito de verdade que há possibilidade de mudança, mas se for conduzir de uma maneira séria. Por exemplo, no caso da intervenção federal no Rio de Janeiro, é lógico que o Exército Brasileiro vai fazer sempre tudo da melhor maneira. Isso aí, historicamente, a gente pode ver que o Exército sempre dá o melhor de si. Mas a maneira como o governo federal fez isso sem um planejamento prévio, sem envolver as Forças Armadas há mais tempo nesse planejamento, na minha visão, impede que, ou dificulta muito, que os resultados sejam duradouros e efetivos. Então, tem que ser feito, eu acho que é possível que seja feito, mas desde que haja comprometimento sério de todos aí envolvidos. Perfeito. A sua resposta me lembrou até a situação de Nova York nos anos 90, que era uma cidade tida até como irrecuperável, assim como o Rio de Janeiro é falado aqui no Brasil, né? E graças a políticas como a do prefeito Rudolph Giuliani, política de tolerância zero, aquele local hoje em dia certamente é um dos que mais recebe turistas dentro dos Estados Unidos. Mas eu passo agora a pergunta do general Heleno. O senhor acredita, então, que o Brasil tem jeito diante de um quadro tão caótico quanto esse que nós vivemos atualmente, general? Não tem dúvida. O Brasil é um país riquíssimo, com uma população altamente trabalhadora, criativa, que tem condições de mudar completamente essa visão que hoje boa parte do mundo tem do Brasil. E acho que nós temos que pensar em segurança pública de uma maneira muito mais ampla do que simplesmente essa ação de polícia e bandido, que muitas vezes leva a maior parte da população a imaginar que segurança pública se resuma a esse confronto
e que a solução da segurança pública sairá do vencedor desse confronto. Enquanto que um outro lado também defende que, os bandidos são todos produto de uma sociedade injusta. Atualmente, não dá para pensar nisso. Nós chegamos numa situação de crise que nós temos que mudar a fisionomia, como nós dizemos em jargão militar, a fisionomia da frente. Nós temos que modificar esse panorama onde existe grandes facções batalhando por não perder os seus pontos de venda de droga, gente consumindo droga e alimentando essas facções com dinheiro, essas facções cada vez mais organizadas, fazendo com que as nossas fronteiras sejam largamente utilizadas na busca de material. Mas nós temos que entender que segurança pública, a primeira coisa que tem que pensar, educação. Nós não podemos achar que a segurança pública vai ser modificada se nós não modificarmos a educação no Brasil. A nossa educação está em pandarecos. Então isso aí é fundamental, que haja uma visão do poder público, da sociedade, para que essa educação seja modificada. Outro ponto fundamental, a nossa corrupção chegou num patamar em que as pessoas ficam buscando exemplos e não acham. O exemplo na estrutura de poder, ele é fundamental. Se o exemplo é positivo, é mais difícil de quem está embaixo abraçar coisas ilícitas. Agora, se toda a estrutura está contaminada, fica difícil de você cobrar de quem está lá embaixo na escala hierárquica, olhe para cima, não veja exemplo e que seja um sujeito íntegro, né, probo. Isso é muito difícil, é quase impossível. Eu já ouvi gente falando isso. O presidente rouba, por que eu não vou passar pelo acostamento? E por aí vão outros exemplos. Mas o senhor falou da questão que não é possível se admitir, né, que os criminosos sejam frutos da sociedade. Concordo plenamente. E eu lembrei até do meu amigo Tony Eduardo, lá de Santa Catarina, em que ele diz que o pai dele, delegado aposentado da Polícia Civil, Dr. Tim, em toda a sua carreira, aposentou-se depois de décadas de serviços, disse que nunca viu um só caso onde um traficante ou um ladrão estaria roubando para comprar o leite das suas crianças ou uma comida por necessidade. Então, o que eu quero levar o recado é que o criminoso ele entra na vida do crime por um desvio moral, por uma responsabilidade individual dele. Do mesmo lugar de onde sai o traficante, saem excelentes trabalhadores. Então, quando falarem para você que a pobreza é causa da criminalidade, bote os dois pés atrás, porque essa pessoa ou ela está mal informada, ou ela está querendo fazer a sua cabeça. Eduardo, eu acho que concordo plenamente, mas a gente tem que também admitir que a escassez de oportunidades, então quando você está com um desemprego muito alto, isso não é justificativa para o aumento da criminalidade. Sim. Mas torna-se mais tentador a tentação é maior, né? A tentação é maior. E exatamente a falta de exemplos. Quando o garoto olha para o lado e vê o traficante com uma vida ótima, quer dizer, entre aspas, né? Ele vive em baile funk, ele anda armado, ele anda com meninas bonitas, ele tem o prestígio na comunidade, ele começa a achar que aquela é a saída. Então, é um conjunto, e não tem dúvida, essas ações sociais nas comunidades, elas são fundamentais. A gente não pode esquecer disso. A longo prazo, médio prazo, longo prazo, essas ações é que vão mudar esse panorama. Agora não, agora nós estamos na beira do abismo. Agora são ações rigorosas, enérgicas, para a gente colocar a coisa pelo menos num nível aceitável. Exatamente. E essa argumentação que me faz pensar também que a caneta de um juiz deve pesar muito mais ao condenar um político, por exemplo, que teve todas as oportunidades, um excelente salário, do que lá na ponta, uma pessoa que vive essa triste realidade. Prezados, agora acredito que a audiência esteja maior por completo. Falar aqui que a gente está fazendo essa transmissão desse estúdio bonito aqui, porque nós estamos aqui no Ministério da Fé do apóstolo Fadi Farage. Então, muito obrigado pela oportunidade, por estar abrindo aqui todo esse potencial, todo esse aparato com câmeras, estúdio, tela, enfim. Muito obrigado, apóstolo. Mais uma pergunta aqui, prezados. A intervenção federal
terá suas atividades encerradas no dia 31 de dezembro de 2018. Mas não existe quaisquer indicativos de alterações em nosso Código Penal. Na visão dos senhores, começando agora pelo general Heleno, vamos ter, entre aspas, enxugado o gelo durante a permanência do Exército no Rio de Janeiro? Eduardo, eu tenho em várias entrevistas pedido uma intervenção até divina para que o nosso Poder Judiciário se tome de uma visão patriótica, porque agora é uma questão de patriotismo, e que a gente procure utilizar o Código Penal da melhor maneira possível, com menos tolerância, com um pouco mais de rigor dentro da lei, né? Já que não vai poder modificar a lei em curtíssimo prazo, utilizando os meandros da lei, mas fazendo com que isso seja muito levado a sério. Nós temos ouvido relatos da própria polícia, a polícia se ressente extremamente disso, porque são eles que são ameaçados logo após isso que eu vou relatar, essas audiências de custódia, né, que liberam um sujeito que foi preso há 48 horas e que, de repente, sem uma razão palpável, o juiz acha que não há razão para ele ficar preso e solta um sujeito de alta periculosidade, fazendo com que a família do policial passe a estar ameaçada. Quer dizer, além da ameaça à sociedade que ele representa, ele passa a ser uma ameaça iminente e palpável para a família do policial. Então isso aí a gente precisava parar para pensar, né? Esses indultos, essa progressão de pena, tudo isso precisa ser muito bem pensado e não ser aplicado indiscriminadamente. Cada caso tem que ser analisado de acordo com a periculosidade que aquele sujeito que está sendo julgado representa para a sociedade. Então, isso é um ponto que eu tenho pedido que aconteça, é que o nosso Poder Judiciário veja a situação que nós estamos vivendo de uma outra maneira, que a justiça se agilize, que façam que as coisas aconteçam rapidamente, e que outra providência fundamental para mudar um pouco essa situação. O nosso sistema carcerário também é deprimente, né? Quem tem a oportunidade de visitar um presídio fica deprimido com a situação. E não é por quantidade de presos. Eu tive essa semana ouvindo um desembargador colocando muito bem esse problema. Mentem em relação à quantidade de presos. Claro, os presídios estão superlotados, mas não é a quantidade que anunciam. E os presídios têm alguma coisa errada, porque como é que se explica a quantidade de celulares que nunca dão problema dentro do presídio? O nosso falha toda hora, né? Sai do ar, corta a ligação. Do presídio funciona muito bem, as baterias do presídio não acabam. Então, esses pontos é que tinham que ser tratados com muita seriedade, porque são pontos que, na minha opinião, não são difíceis de serem resolvidos. É preciso só mais seriedade, mais honestidade de propósito, e realmente uma gestão conveniente nesses aspectos. Perfeito. Major, o que o senhor acha aí o senhor acha que pode haver algum legado dessa intervenção, mesmo sem alterações nas leis penais? Bom, eu acho que pode haver sim algum legado. Esse legado ele pode ser potencializado se houver um engajamento efetivo de todo o governo federal nisso. Eu acho que da maneira como a intervenção federal foi decretada, parcial, né, só se passou parcialmente o governo do Estado do Rio de Janeiro para um interventor, na minha avaliação foi um erro estratégico. Porque o problema de segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil não é um problema exclusivamente da vertente militar ou da vertente de segurança pública. Tem outras vertentes, como o próprio general já falou aqui, né, a médio e longo prazos, e também no curto prazo, que poderiam ser feitos pelas demais pastas do Rio de Janeiro, se estivessem a controle do interventor, e que poderiam potencializar a duração desses resultados, né, da intervenção federal, que a gente, analisando num plano, numa postura inicial, realmente 10 meses é um prazo muito grande para uma medida tão excepcional. Mas para um problema tão grave quanto se vive no Brasil e, de modo especial, no Rio de Janeiro, é quase que nada, porque a situação caótica que se vive no Rio de Janeiro é uma situação inacreditável, em que a média de 10 policiais militares sendo mortos por mês, né? O ano passado, mais de 130 policiais
só policiais militares mortos. Em 2016, no Brasil, 437 policiais civis e militares mortos. A gente pode ver que é realmente uma situação que merece uma intervenção mais enérgica. Talvez até a gente devesse evoluir para um estado de defesa, um estado de sítio, em que a própria Constituição já define quais são os direitos e as garantias dos cidadãos, que podem, e nesse caso devem ser, de alguma maneira restringidas, para poder dar uma maior liberdade de ação para o interventor, em prol das próprias pessoas, em prol das próprias pessoas inocentes do Rio de Janeiro. Então, o problema é muito mais grave, muito mais estrutural, né, e eu acredito que uma atitude mais enérgica, um envolvimento maior do governo federal, inclusive no planejamento prévio, pudesse fazer com que, né, os resultados se prolongassem mais no tempo. Exatamente. A sua fala vai de encontro aqui ao que dispõe o portal R7, de 13 de março de 2018. Caiu o número de policiais mortos no Rio após a intervenção federal. De um agente público morto a cada 2 dias e meio, a média agora passou para um policial morto a cada 4 dias. Então a gente torce muito pela intervenção, e realmente lamenta, né, porque eu acredito que alterações a modo de dar uma retaguarda jurídica a esses policiais seriam muito bem-vindas nesse momento. E, conforme o general... Quer comentar, general? Eu quero só complementar, quando se fala em legado, né, o tempo da intervenção, por si só, é um obstáculo a esse legado. O tempo é pequeno. Né? Foram mais de quase 2 décadas de gestão péssima, de irresponsabilidade, de maus exemplos, de corrupção. Então, é lógico que esse tempo estipulado para... o decreto presidencial estipulou 31 de dezembro, e isso naturalmente vai acontecer, porque vai trocar o governo, mas a preocupação do João Braga Neto, que já era o comandante militar do Leste, foi nomeado interventor, e tem um conhecimento bastante profundo da situação do Rio de Janeiro, porque até trabalhou desde os Jogos, dos Jogos Olímpicos, e depois acompanhou vários grandes eventos, depois ficou como comandante da região militar e posteriormente comandante militar do Leste, conhece bastante do que está acontecendo, e ele tem se proposto a não partir para nada que seja violento. Ele tem considerado mais importante fazer uma gestão diferente dos problemas, né? Procurar o apoio, vamos dizer, não é só o apoio no papel, é o apoio ali no terreno, o apoio voluntário da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, para que as coisas aconteçam de uma maneira onde a gestão esteja presente. E, fazendo isso, ele vai conseguir também uma das aspirações de todo mundo que vive no Rio de Janeiro, que é limpar um pouco o cenário das polícias. Todo mundo sabe que tem gente na polícia que não podia estar lá. Então, isso faz parte desse projeto de gestão. E isso não é fácil, isso é uma tarefa extremamente difícil e precisa contar com a cooperação dessas instituições. Mas a polícia, eu também tenho sempre dito isso, as polícias brasileiras, as polícias militares, a Polícia Federal, podem falar o que quiser, mas elas são as polícias mais corajosas do mundo ocidental, porque não é a nossa situação geográfica. No próprio Haiti, a gente não tinha essa situação geográfica que é extremamente sensível do Rio de Janeiro, por exemplo. Quem chega ali embaixo da Rocinha e olha para cima e se imagina subindo aquelas vielas, trocando tiro com bandido, tomando tiro de cima para baixo, é uma situação extremamente desconfortável. E o nosso policial faz isso todo dia. Essa cifra que você falou aí de um policial de 4 em 4 dias não é nada invejável, continua sendo deplorável. Nós temos que mudar esse panorama. Exatamente. E o senhor anteriormente falou muito bem na questão penitenciária. Eu cito agora uma matéria do Felipe Moura Brasil, quando ainda era da Veja, né? Em seu blog, ele publicou que o Brasil é pelo menos o 34º em números, né, de população carcerária, em números proporcionais de população carcerária, e não ocupando o topo da lista, como muitos órgãos acabam praticamente acusando o Brasil de ter das maiores populações carcerárias do mundo. Só que eles falam isso em números absolutos. Mas é óbvio, o Brasil é uma das maiores populações do mundo,
a tendência é que a sua população carcerária também seja uma das maiores do mundo. Mas quando a gente fala em números proporcionais, em número de preso para cada grupo de 100 mil habitantes, o Brasil ocupa pelo menos a 34ª posição. E daí eu já cito aqui a próxima pergunta. Alguns sociólogos afirmam que a raiz do problema das prisões no Brasil é o encarceramento em massa. O que os senhores acham dessa afirmação, general? O senhor acredita que melhoraria a situação do Brasil se tivéssemos uma política mais desencarceradora, indo talvez de encontro às audiências de custódia, que foram uma recomendação da ONU para o Brasil? Eu não sou especialista nesse aspecto, porque isso é preciso ter uma estatística na mão para você poder comentar. O que a gente percebe é que, até por essa lentidão da nossa justiça, tem gente que está presa que poderia não estar, pela natureza dos seus crimes. Em compensação, tem gente que está solta que devia estar encarcerada há muito tempo, né? Então, eu acho que é muito mais qualidade do que quantidade. Eu acho que a quantidade podia ser a mesma e concordo plenamente com esses dados que você colocou aí, porque tenho ouvido muito sobre isso. E, na verdade, essa acusação de que o Brasil prende muito, isso aí é uma lenda, né? Mas, na verdade, talvez a gente prenda mal. Eu acho que a gente pode melhorar a qualidade de quem vai para a cadeia. E pode também buscar uma forma de que os nossos presídios cumpram a sua maior finalidade, que é a reintegração do criminoso na sociedade. Essa finalidade os nossos presídios não cumprem. Isso acho que todos nós que acompanhamos o noticiário percebemos que os nossos presídios são verdadeiras faculdades, universidades de pós-graduação, mestrado e doutorado em crimes, né? Então, isso aí é terrível. A lei de execuções penais, ela até é muito bonita na teoria, ela faz essa separação de maneira muito correta, né? De separar através da periculosidade para que exatamente os chamados ladrões de galinha não se misturem com bandidos da mais alta periculosidade, até para não serem arregimentados ali para uma futura ação criminosa quando saírem das cadeias, né? Então, certamente, esse eu acredito que é o caminho. Mas eu passo agora a perguntar ao Major Vitor Hugo. E aí, Major, a raiz do problema das prisões no Brasil é o encarceramento em massa? Nós temos uma polícia que encarcera muito, uma justiça que condena muito? Ou o senhor acredita que esse não seja o problema? Bom, eu reconheço que o nosso sistema prisional ele tem graves problemas, em torno de 700 mil pessoas presas, mas como você muito bem abordou, Eduardo, comparativamente com outros países, em números relativos, isso não é um número muito grande. Mas, como o general falou, a qualidade realmente das prisões, talvez, a qualidade da natureza das prisões, talvez pudesse melhorar. Quando a gente vê que 40% dos presos são presos provisórios, ou seja, são presos que ainda não receberam uma condenação, a gente verifica que o fato da justiça, por uma série de fatores, ser lenta, faz com que muitas pessoas cumpram antecipadamente as penas e depois pode ser que uma absolvição sobrevenha, né? Então, eu defendo uma visão pragmática, né, para a solução do nosso sistema prisional. Não é querer bem do criminoso, não é isso. É uma visão, realizar investimentos no sistema prisional para que as prisões não sejam efetivamente as universidades do crime que, como muito bem o general falou, hoje são, né? Então, não é investir o dinheiro público lá em detrimento de outros investimentos em outras áreas. Não é isso. É fazer com que o criminoso que, por exemplo, seja condenado por um delito menos grave e passe 2, 3 anos lá preso provisoriamente, por exemplo, e depois cumpra sua pena já, né, detraindo esse tempo que ele ficou preso, e na sequência ele saia cometendo um homicídio, ou um estupro, ou algo mais grave. Então, a ressocialização não é pensando exclusivamente no bem do preso, ao contrário, é pensando no bem da sociedade. Então, quando a gente vê que uma parte considerável dos recursos do fundo penitenciário, né, repassados pela União para os estados, não foram aplicados no ano passado ou no ano retrasado, por exemplo, né, a gente vê que a gestão é feita de maneira incorreta, né? Não existe a vontade política de resolver o problema. E o sistema prisional na minha visão, né, é um dos centros de gravidade do nosso problema de segurança pública no país. Exatamente. Eu lembro até que quando o Temer assumiu a presidência, havia
dinheiro no fundo destinado aos presídios, que não estava sendo usado, tanto que ele liberou para que os estados pudessem lançar mão desses recursos. Eu apenas finalizo aqui falando que a questão da audiência de custódia, eu sou um enfático crítico da audiência de custódia, eu tenho verdadeira ojeriza à audiência de custódia, tanto que eu protocolei o projeto de decreto legislativo, salvo engano de número 317, para exatamente sustar os efeitos da audiência de custódia. A começar porque é o CNJ legislando em cima de uma competência privativa do Congresso Nacional, que é legislar sobre essa matéria processual. Então é para resgatar a moral do Congresso e para afastar, né, esse tipo de medida que só na prática, em bom português, o cara vai lá, rouba você hoje e amanhã ele está na rua voltando lá para te roubar pela 20ª vez. Então, contra isso daí, eu protocolei esse projeto de decreto legislativo. Encaminhando para o final do programa agora, prezado Major Vitor Hugo, General Heleno, a gente vai ver aqui as perguntas que foram enviadas para o nosso WhatsApp. Deixa eu só dar um dado aqui, Sim, porque senhor. o Vitor Hugo falou uma coisa que é o que acho que 90% de quem se interessa pelo assunto tem esse dado na cabeça, de 700 mil presos, né? Mas como aqui a gente está conversando entre amigos, eu vou colocar o que eu ouvi no último programa Roda Viva. Um desembargador levou um cartaz, exatamente para deixar marcado o número que ele tem, e segundo ele, é o número correto de presos no Brasil. São 300 e poucos mil, não sei o número exatamente, mas eu guardei bem o fato de ele ter levado isso num cartaz para desfazer essa ideia de que nós temos 700 mil presos. Ele disse que isso é totalmente falso. Então, vamos correr atrás para verificar quem está com a razão. É que talvez ele não tenha incluído os presos provisórios aguardando o julgamento e talvez não tivesse, sei. não sei. Vou pesquisar não também. Não sei, general. mas vale a pena pesquisar, porque esse é um dado importante para esse Sim, tipo sim. de discussão, né? Porque, pô, reduz pela metade. Então, é um negócio, assim, assustador que esse dado não seja de divulgação e de todo mundo ter o mesmo dado. Os dados são conflitantes. Perfeito. Vou chamar então, general, se o senhor me permite agora, o novinho vai chamar para as perguntas que vão aparecer ali no telão, por favor. Perito Ayrton, aqui do Rio Grande do Sul, perito criminal. Com relação à segurança pública, eu gostaria de lhe questionar qual é o vosso entendimento com relação à perícia criminal. Nós não temos uma padronização a nível nacional. Em alguns estados a perícia faz parte da Polícia Judiciária, como no caso da Polícia Federal. Em outros estados a perícia é autônoma e independente. Qual é a vossa visão desse entendimento, uma vez que a perícia é fundamental para a investigação criminal e a própria persecução penal? Muito obrigado. Perfeito. Está aí a pergunta do perito Ayrton, começar pelo Major Vitor Hugo. Major, como o senhor vê essa questão, a perícia sendo às vezes autônoma, às vezes dentro da corporação policial, isso é saudável, não é saudável? O senhor tem uma opinião formada com relação a isso? O que o senhor acha? A minha maior preocupação em relação à perícia é que o perito tenha autonomia funcional para colocar no papel aquilo que ele efetivamente viu da cena do crime, né? Que a perícia dele seja independente. Agora, se o órgão pericial vai fazer parte da Polícia Civil ou se vai ser um órgão independente, eu acho que isso é bom que haja uma certa liberdade para os estados fazerem, de maneira que se adapte às realidades de um país que é da dimensão continental. E também isso, de maneira a também, em alguns estados, levando em consideração a situação dos servidores, que isso consiga também levar em consideração questões corporativas, como também de independência do salário, de independência administrativa, disciplinar. Então, isso é uma questão assim, muito intestina de cada estado, de modo que o foco, para mim, seria que os peritos tenham independência funcional, de maneira que eles possam exercer a sua atividade da maneira mais livre e independente possível, para contribuir para que a investigação dos crimes no Brasil, o índice de resolução de crimes seja cada vez maior. A gente sabe que o índice, a depender do tipo de crime, é bem baixo no país. Então, se houver independência funcional, essa decisão de que se o órgão pericial faz parte ou não da Polícia Civil ou da Polícia Judiciária, eu acho que pode ser algo decidido pelos estados. General. Isso que o Vitor Hugo falou é fundamental, né? Essa independência.
Até porque, imagine, porque ele ali, ele vai ter que chegar a uma conclusão que vai desagradar a alguém. Né? Alguém vai ser apontado como autor de algum ilícito. E se ele não tiver independência, imagine o Ayrton, que é gaúcho, perito lá no Rio Grande do Sul, imagine se no jogo Grêmio Internacional o juiz entrasse com a camisa do Inter, né? Nem começava o jogo. Então, isso que o Vitor Hugo falou é fundamental. Mas, além disso, a gente tem também uma estatística de resolução de homicídios que é terrível, né? E muita gente atribui isso à qualidade dos peritos. Engano total. Os nossos peritos são muito bons. O que falta é investimento na área de inteligência. Outro dia saiu o valor que foi destinado à inteligência no Rio de Janeiro nos últimos anos. É um negócio assim inacreditável, né? O valor é inacreditável. Então os nossos peritos são muito bons, só que eles não têm apoio de material, não têm apoio financeiro, e eles ficam presos à limitação total do seu conhecimento em relação ao que ele tem que apurar. Então nós precisamos investir em inteligência, porque é cara. A inteligência é uma atividade que, como o próprio nome diz, é uma atividade inteligente e, portanto, cara. E depende, hoje em dia, fundamentalmente de tecnologia. Então nós temos que ter tecnologia a mais avançada do mundo para poder fazer face à nossa situação, que nós estamos caminhando para ser um narco-país. Eu tenho insistido nisso, porque nós precisamos ter consciência de que isso hoje não é um problema de segurança pública, isso se transformou num problema de segurança nacional. A sociedade brasileira tem que se conscientizar que nós estamos vivendo um caminho para o narco-país. Nós precisamos interromper esse caminho. Exatamente. Alguns amigos meus venezuelanos falam exatamente isso. Fala que essa proximidade das Farc com o Foro de São Paulo e o que tem ocorrido na Venezuela pode se alastrar para o Brasil, e se o Brasil continuar nessa caminhada, talvez de fato se transforme num narco-país, como dizem eles, já é o caso da Venezuela. Mas eu abro aqui um parênteses, como sendo policial federal e já tendo trabalhado na ativa, não posso me furtar de fazer aqui uma crítica a essa baixa elucidação dos crimes. E certamente não é por conta do nosso material humano. Eu critico muito o inquérito policial, a sua maneira morosa, aquela questão, o criminoso, ele é interrogado pelo delegado, e depois ele vai na justiça e fala uma coisa totalmente diferente. Todo o nosso direito penal, ele basicamente é voltado para um garantismo exacerbado, ele sempre está com a ótica do criminoso, enfim, isso acaba sendo muito prejudicial porque traz muita morosidade ao processo e consequente desestímulo. Então é natural que o Brasil, como tem um inquérito policial, que é um instrumento utilizado em Guiné-Bissau e mais alguns 2 países da África, certamente isso indica que o Brasil tem que mudar a sua legislação com relação à persecução policial. E eu vou encaminhar agora, então, para a segunda pergunta, por favor. Gabriel Mendes, eu sou estudante de Direito de São Bernardo do Campo, São Paulo, e eu tenho observado que os índices de criminalidade aqui no Brasil eles estão muito altos. Nós temos anualmente mais ou menos 70 mil a 80 mil assassinatos, tirando os desaparecidos, assaltos, inclusive já aconteceu comigo, roubos, sequestros, mas enfim, a minha questão seria a seguinte: qual que seria o método, pontapé inicial para a gente mudar essa situação, para a gente diminuir esses índices de criminalidade? Muito obrigado. Perfeito. E aí, Major, qual é o pontapé inicial? Bom, acho que a gente pode começar por várias frentes, né? Mas uma delas talvez fosse valorizar os efetivos policiais brasileiros, dando condições para que eles efetivamente façam o seu trabalho. A gente sabe que a imensa maioria, a esmagadora maioria dos policiais brasileiros, tanto policiais federais, rodoviários federais, né, policiais civis, policiais militares, são pessoas de bem que arriscam suas vidas diariamente, né, em prol da comunidade, e a valorização profissional deles, que inclui, logicamente, salários, mas não é só isso. Né, estou falando também de condições de trabalho, de um bom armamento, uma boa munição, uma boa viatura que lhe conceda proteção, né, e treinamento efetivo. Né, e isso tudo pode ser um pontapé inicial para que a gente, e também o aumento de efetivo, mas de uma maneira inteligente,
né, investimentos na área de inteligência, como o general falou aqui, se eu não me engano a cifra que o general se referiu é em torno de menos de R$10 mil investido, era 0,001% do orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Inacreditável. Né, investido na área de inteligência. Então, eu acho que tem várias pontas, né, que a gente poderia seguir, mas se eu pudesse falar, assim como o Gabriel pediu, né, para abordar uma, eu acho que a valorização dos efetivos, né, nesses aspectos que eu abordei, seria um bom começo. Concorda, general? Concordo. Eu acho que nós temos que primeiro selecionar muito bem os nossos policiais militares, depois pagá-los dignamente, para evitar que eles tenham o regime de trabalho que tem hoje, que eu acho tremendamente uma deturpação enorme do que se pensou quando se dava uma folga para o policial descansar de um trabalho pesado. Folga de 72 horas, que acabou sendo um incentivo para que eles tenham um outro emprego. Isso foi, inclusive, incentivado por muitos governadores que não queriam pagar condignamente o policial. Então, esse é um ponto sério, que eu acho que também tem que ser modificado em curto prazo, mas com essa condição, pagar ao policial dignamente, para ele não precisar ter outro emprego, para ele não precisar se sustentar com o famoso bico, que agora é um bico legalizado. Então, isso eu acho que tem que ser enfrentado, porque não é fácil, vai haver resistência, mas é um ponto que eu considero fundamental para haver uma dedicação integral do policial ao seu mistério, que é um mistério altamente difícil e que tem uma influência capital na sociedade brasileira. Investimento e investigação. Esses dados que nós temos aí de não ter resultado em investigação é questão de investir. Investir no material humano, investir no material que é usado para a investigação. Dar aos policiais e a seus familiares as melhores condições possíveis, porque eles são uma elite da sociedade e eles precisam se sentir elitizados pelo tratamento que recebem do poder público. Não pode exigir do policial que ele seja abnegado, que seja dedicado, que arrisque a vida pelo cidadão e, ao mesmo tempo, não mostrar a ele que o poder público o considera como uma elite funcional. Isso eu acho fundamental para que se mude o panorama da segurança pública no Brasil. Exatamente. Totalmente de acordo, inclusive prestigiá-los. Às vezes nem sempre, como a Jovem Vitor Hugo falou, às vezes nem sempre a questão é relacionada somente ao salário, mas é também o prestígio, é saber que ele vai morrer, uma autoridade vai comparecer ao enterro, que a família vai receber uma pensão, uma assessoria psicológica, que alguém de direitos humanos vai lá bater na porta do familiar sobrevivente, né? E além disso, como bem dito pelo general Heleno, em São Paulo, muitos dos policiais que morrem exatamente no bico, porque depois de sair do serviço, emendam numa jornada extra de trabalho e, obviamente, já cansados, com reflexo baixo, dando margem, né? Ficam mais propensos a serem assassinados. Meus caros, vou para a terceira pergunta. Por favor, agora uma mulher. Oi, meu nome é Edith, eu sou advogada, eu sou professora universitária e falo aqui de Goiânia. Hoje em dia nós estamos presos dentro de casa, cercados de muros altos, cercas elétricas e segurança privada. Nossos filhos não brincam mais na rua, nós não saímos mais à noite, não podemos andar num parque, passear numa praça, fazer uma caminhada, ou fazer do que os nossos pais faziam, colocar aquela cadeirinha lá na porta de casa e ficar ali conversando com o vizinho, conhecendo a vizinhança, fazendo amizades. Nós temos que ficar dentro de casa, porque é só sair do portão, nós estamos correndo riscos. Os bandidos estão soltos e nós estamos presos. Nós mulheres temos um agravante. Nós somos tidas como alvo fácil. Fácil de sermos roubadas, fácil de sermos molestadas, não temos aquele respeito que deveríamos ter. A segurança pública, que é dever do Estado, nós não temos. Eu gostaria de saber de você, qual seria a proposta para nós mulheres, para a segurança pública de nós mulheres? Prezada Edith de Goiânia, o Jair Bolsonaro tem várias declarações nesse sentido, em que, no primeiro contato com o marginal, que você possa dar cabo a essa defesa pessoal, a legítima defesa.
É por isso que o Jair Bolsonaro fala tanto, né, na posse de armas e também numa flexibilização com relação ao porte, que é você andar com a arma na cintura. Eu tenho certeza que você tendo uma arma, você pode dar um tiro no teto da tua casa. Esse criminoso não vai entrar nela, porque é da natureza dele a covardia, e ele sabe que haverá muitas outras presas mais fáceis dele atacar. Mas eu passo aqui a pergunta, agora, primeiramente, invertendo a ordem, agora para o general Heleno. General, com relação a essa segurança pública, o questionamento da Edith de Goiânia, o que o senhor acredita que é factível e que possa ser feito, ou alguma política para as mulheres, ou de segurança pública no geral, porque, de fato, o Brasil é o que ela falou. Todo mundo aprisionado dentro de casa, cada vez mais grades, mais câmeras, mais seguranças. Até quem pode pagar por um carro blindado faz isso, porque sabe que aqui é estilo Síria, é estilo Cabul. Enfim, o Brasil realmente vive uma situação de caos. O que o senhor me diria com relação a isso? Essa sensação de insegurança que a dona Edith se refere, ela é bastante evidente hoje no Brasil inteiro. E ela é diretamente proporcional à sensação de impunidade do outro lado. Então, os direitos humanos do cidadão honesto têm que ser respeitados. Esse direito de ir e vir, esse direito de transitar sem o risco de ser atacado, de ser roubado, de ser assaltado, de ser molestado. No caso das mulheres, isso acontece com frequência. Isso é um desejo hoje iminente da sociedade brasileira. A sociedade brasileira está clamando para que essa situação se modifique. Isso está dentro desse grande contexto de segurança pública, para o qual nós sinalizamos com várias providências, e eu tenho a impressão que essa pressão que a sociedade brasileira está fazendo, se for ajudado pela mídia, se a mídia se der conta de que ela pode ter um papel preponderante na mudança desse panorama, eu acho que nós podemos fazer com que isso se modifique. Para mim, a segurança, essa ostensiva, que influi na vida do dia a dia do cidadão, ela passa por uma polícia preparada, uma polícia presente. A presença policial tem sido muito prejudicada pela situação logística das polícias. Então a polícia não tem viatura, ela não tem um armamento em condições, ela não tem uniforme em condições. Esse regime de trabalho reduz a 1/4 o efetivo que a polícia dispõe. Então tem uma série de medidas que podem, num médio prazo, ser tomadas e mostrar que, para o bandido, que deixa de ser compensador, atuar no meio da rua, em qualquer situação, hoje eles se acham os donos da rua, e isso não pode acontecer. Essa pressão da sociedade tem que continuar. Nós temos que insistir para que as autoridades prestem atenção na qualidade das nossas polícias. Essa história de querer acabar com polícia é um negócio absolutamente irracional, né? A polícia é a responsável maior, as diferentes polícias são responsáveis maior pela segurança pública. Pregar o término da polícia é pregar a devassidão, a baderna, né? A desordem. Isso não tem o menor sentido. Então nós temos, ao contrário, nós temos que valorizar as nossas polícias, dar a elas as melhores condições de trabalho e aguardar que elas respondam. Isso vai acontecer, se as providências foram tomadas, com uma sensação de segurança para a população. Perfeito, general. Aproveitar o gancho aqui, já que falou aqui, muitas pessoas pedem o fim da polícia militar. Eu acho até engraçado, né, que quando, por exemplo, lá no Espírito Santo, quando a polícia militar não saiu dos quartéis, ninguém foi para a praça pública lá em Vitória, em Vila Velha, gritar, né? Não, acabou, tem que acabar, eu peço o fim da polícia militar. Se numa próxima oportunidade ocorrer uma greve de policiais militares, que eu torço para que nunca ocorra, né, porque faz-se um caos naquela localidade, mas vá lá gritar nessa praça para você pedir o fim da polícia militar e dizer como é que você vai combater a criminalidade. Se é colocando mais luz, se é assaltando pombinha da paz, enfim, registrar aqui essa minha ironia. Major Vitor Hugo. Bom, até respondendo a pergunta da doutora Edith, lá da minha cidade de Goiânia,
é muito triste que no Brasil a gente tenha mais ou menos algo em torno de 50 mil estupros anuais, e sendo que a gente sabe que a ONU ou algumas outras instituições reportam uma subnotificação de que o número de estupros, na verdade, notificados é algo em torno de 35%. Então, isso elevaria o número de estupros no Brasil anuais para, sei lá, algo mais de 100 mil, 120 mil estupros. Então, isso é um dado alarmante, é um absurdo, na verdade, que a sociedade brasileira assista a esse tipo de ação de uma maneira que, na verdade, é uma guerra silenciosa, né, e que a gente tem que se voltar contra ela. Eu até cito um projeto de lei bastante interessante e, por vezes, criticado sem conhecimento de causa, porque não leram o projeto de lei, que é o projeto de lei do seu pai, do Jair Bolsonaro, né, que fala sobre a questão que aumenta as penas do estupro e do estupro de vulnerável, e que também cria o que muitos chamaram de castração química, mas não é exatamente isso, é o ingresso voluntário do condenado por estupro para receber um tratamento com algum remédio que limite a sua libido, para impedir ou dificultar ou desestimular que ele volte a delinquir nesse mesmo crime, que é um crime extremamente hediondo e extremamente aviltante para as nossas mulheres, mães, filhas. E às vezes o próprio estuprador, ciente da sua condição doentia, quer fazer esse tratamento. E o Jair Bolsonaro, no projeto de lei dele, coloca que essa entrada nesse tratamento ela é voluntária e serve como condição para ele progredir de regime. Se ele não quiser fazer o tratamento, tudo bem, continua no regime fechado. Mas perfeito. Pedir para vocês que estão assistindo, a gente está encaminhando para o final do programa, a gente vai agora para a última pergunta, mas se possível para compartilhar essa live, até porque ela fica disponível, mesmo após depois esse período que a gente está fazendo a transmissão. Chegou aqui também no ponto eletrônico, a gente está ficando chique, ó. Agradecer mais uma vez aqui ao Ministério da Fé, que nos está proporcionando essa estrutura toda. Mas chegou aqui que muitas mulheres nos comentários estão elogiando, né, a questão do porte para as mulheres, o direito à posse da arma de fogo. Conforme o general e o major vão falando aqui, eu vou pensando um monte de coisa que dá vontade de falar, mas aqui a palavra é deles, e vou passar agora então para a última pergunta. Após todas essas tentativas dos governos para tentar minimizar o problema da violência na sociedade, e que invariavelmente não tem surtido resultados objetivos, o que resta para ser tentado? Nós deveríamos propor a redação de uma nova Constituição que fosse mais severa contra a criminalidade? Prezado major, começando pelo senhor então. O senhor acredita que está faltando um pouco mais de punho firme, de rigor nessas leis? Com toda certeza, eu sou a favor de leis mais rigorosas e, de modo especial, da aplicação da lei ser feita de uma maneira mais rigorosa também. O general Heleno já falou sobre isso aqui, né, de solicitar que as autoridades, de modo especial as autoridades judiciárias, passem a considerar também o contexto caótico de segurança pública que nós temos para interpretar as leis de uma maneira mais rigorosa. Ainda que num primeiro momento isso gere um encarceramento maior, isso, ao longo prazo, a sensação de término da impunidade vai fazer com que as pessoas tendam a delinquir menos. E porque uma das funções do direito penal é a prevenção geral, né? É colocar na cabeça das pessoas que não vale a pena delinquir porque existe a certeza da punição. Quando existe a certeza, na verdade, da impunidade, existe, na verdade, o Estado está estimulando as pessoas a delinquirem, né? O Zé Mário ele fez uma pergunta específica sobre seria o caso de fazer uma nova Constituinte. Analisando até na conversa anterior aqui com o Eduardo, antes de vir para cá, né, a gente estava discutindo essa pergunta, e foi algo interessante vislumbrar que o cenário político brasileiro permite, ou a gente acha, né, que permitiria que um Congresso Constituinte fosse eleito com os pensamentos que a maioria da população brasileira tem hoje, um pensamento mais conservador, mais voltado, mais consciente para a situação caótica de segurança pública que nós vivemos, e que possivelmente daria origem a uma Constituição mais rigorosa, né? Mas é sempre o risco, né, criar uma nova Constituição, porque a gente não piorar sabe, a situação. A gente vai dar margem a novas interpretações, a novos dispositivos, e a gente não sabe exatamente em que pé pararia. Talvez fosse melhor
conduzirmos uma reforma da Constituição especificamente no campo da segurança pública, pensando, por exemplo, no caráter das polícias municipais, como eu já abordei, ou, por exemplo, na flexibilização da maioridade penal para alguns crimes mais graves, porque a gente não pode admitir que na situação que nós vivemos de hoje, do nível de informações que nós temos na sociedade, que um garoto, um homem, na verdade, de 17 anos, não tenha um entendimento completo do caráter ilícito de uma série de fatos, ou não consiga se portar de acordo com esse entendimento. De modo especial nos crimes mais graves, como os sexuais ou contra a vida, os crimes hediondos. A gente poderia também repensar isso, e tem uma série de outras medidas que poderiam ser modificadas na Constituição, não com uma nova Constituição como um todo, mas que modificações pontuais que talvez viessem a ser mais efetivas e menos traumáticas do que uma nova Constituição, que alteraria não só a questão da segurança pública, mas todo o processo de aquisição do poder, de exercício do poder, nos 3 poderes, nas diversas esferas. Então, como o nosso foco hoje é a segurança pública, eu talvez, respondendo ao Zé Mário, ficaria com a ideia de fazer uma reforma séria, abrangente, talvez com um novo Congresso eleito a partir das eleições desse ano, para que as normas constitucionais fossem mais severas, mesmo, como eu falei, que no primeiro momento gerasse encarceramento, mas que acabasse com a sensação de impunidade no país. Perfeito. Compartilha da mesma opinião, general, com relação à compartilho de tudo que ele falou. Eu quero acrescentar alguma coisa. Bom, basta ver a quantidade de ideias que surgiram aqui. Nós não somos donos da verdade, deve ter muita gente pensando nesse assunto, que podem ter outras ideias brilhantes. E uma coisa que não foi abordada aqui, porque também não dá tempo para falar de tudo, mas nós temos que melhorar substancialmente o nosso monitoramento de fronteiras. Atualmente, praticamente, as Forças Armadas estão presentes permanentemente com um efetivo razoável nas fronteiras. A preocupação das Forças Armadas sempre foi, em termos de fronteira, a manutenção da soberania e da integridade territorial do país. Para isso, nós estamos bem aparelhados. Nós não temos contenciosos com nossos vizinhos e nós temos condições de garantir essa soberania e integridade territorial. Em compensação, do ponto de vista monitoramento de ações ilícitas, dos famosos ilícitos transnacionais, nós estamos longe de termos a eficiência desejada. Isso aí requer investimento, mas é um investimento que se paga, e não é a longo prazo, não, se paga em médio prazo. É caro sim, mas merece que haja esse investimento, porque hoje nós estamos com a nossa fronteira oeste vizinha de 3 países que são os maiores produtores de cocaína do planeta. Somos hoje, nesse momento, nós somos os maiores consumidores de crack do mundo, o 2º consumidor de cocaína do mundo. E somos o local de maior passagem de droga do planeta. Isto é altamente preocupante e requer providências urgentes. Quanto à Constituição, eu vou citar uma brincadeira do José Simão, que pergunta sempre, e ele acaba dizendo que essa pergunta foi feita por um amigo dele, para um outro amigo, se o camarada tinha lido toda a Constituição e se o Brasil morria no final. Então, isso aí é uma brincadeira, lógico, é uma ironia, mas todos nós sabemos que há uma série de assuntos na Constituição que precisam ser revistos, né? Essa Constituição, ela foi feita ainda sob o ranço do regime militar, e muita coisa ali merece uma revisão sem ranço, para que esteja muito mais dentro da realidade do que a gente percebe no texto constitucional. Exatamente. Provavelmente deve ser das constituições mais extensas do mundo, a brasileira. Passam de 200 artigos. A menor do mundo é a americana, tem acho que 13 artigos, se não me engano. Não precisa ser tão enxuta quanto a norte-americana, né? Até porque isso aí se deve a alguns fatores históricos, mas também ter lá, com todo respeito ao Colégio Pedro II, mas consagrar o Colégio Pedro II como uma autarquia federal prevista na Constituição, que é a lei maior do nosso país, aí também tem alguma coisa fora de ordem. Mas tem muita gente que diz que bastava um artigo, né? Todo brasileiro deveria ter vergonha na cara. Tá aí, ó, deixando a gente com
esse gostinho aqui de responsabilidade de todos nós, e eu puxo aqui principalmente na hora de eleger os nossos governantes, né? O brasileiro é PhD em falar mal da classe política, mas se a classe política está lá, é porque alguém a colocou lá. E eu sempre estendo para uma outra brincadeira. Brincadeira não, né? Um outro dizer, né? Quer saber por que o Congresso Nacional é tão ruim? Saia candidato e conheça boa parte dos nossos eleitores. Uma parte dele, de fato, estuda, vê o histórico do candidato, vê as propostas, conhece, vê se ele é ficha limpa. Mas, um depoimento aqui de quem já foi candidato em 2014. Meus caros, tem muito eleitor que não está nem aí nem aí mesmo. Chega na cara de pau, pede para trocar, se vende e depois vai querer exigir da classe política uma honestidade que nem ele mesmo tem. Prezados, a gente vai chegando aqui a 1 hora de programa. Vou abrir agora para as considerações finais dos nossos convidados e terminando aqui falando que quem poupa o lobo acaba sacrificando as suas ovelhas. Tem um colega, um livro que ele lançou e eu estava lendo no avião agora, o livro é sobre técnica de tiro. Me fugiu o nome agora na cabeça, mas ele é o agente federal do COT, Marcel Pellegrini. E ele começa na introdução do livro dele falando exatamente disso, né? Que realmente, se nós continuarmos tendo sempre a visão do bandido, com pena dele, e achando que ele é uma vítima da sociedade, a gente vai continuar com políticas desencarceradoras. Ou seja, vai sempre permitir que o lobo continue na sociedade, atacando e exterminando as ovelhas. É como um outro livro que eu li, o Bandidolatria e Democídio. Será que a gente perdeu esse senso de autoridade de uns tempos para cá? Será que não foi por conta de um exagero nesse artigo 5º da nossa Constituição, que prevê um rol de direitos e garantias fundamentais para os presos? Porque a Constituição foi pensada por aqueles perseguidos políticos. E depois continuou Estatuto da Criança e Adolescente, previsão de fiança, audiência de custódia. E se a pessoa for presa, ela tem direito à visita íntima, progressão de regime após 1/6 cumprida a pena, ela tem direito a saidão, ela tem direito a indulto de Natal, ela tem direito a advogado de graça, que nós não temos quando um familiar nosso é morto. Então, diante de todo esse cenário que privilegia o criminoso, é que eu atribuo o fim, ou o próximo do fim, né, do senso de autoridade do brasileiro. Então eu queria ouvir as considerações finais, por favor, agora começando pelo mais moderno, Major Vitor Hugo, e por uma ordem de antiguidade para fechar o programa, General Heleno. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Eduardo, pelo convite, e dizer o seguinte, ressaltar um aspecto que foi falado aqui, a respeito da ação temporal do Estado em relação à segurança pública, né? No primeiro momento, no curto prazo, esse confronto, infelizmente, ações mais enérgicas, infelizmente, são necessárias. Talvez com foco não no bandido que está de bermuda embaixo lá do morro, mas está muito mais voltado para o criminoso de colarinho branco que está em Brasília, ou que está lá na Praia do Leblon essa hora, ou que está escondido fazendo suas ações, alguém que tenha capacidade de articulação efetivamente, para que o dano sobre a organização criminosa seja um dano mais efetivo e duradouro, né? Mas é interessante levar para o contexto do meu estado de Goiás, que eles conseguem ver no longo prazo, nessa perspectiva temporal, uma ação bastante interessante, que é o investimento nos colégios das polícias militares. Eu sei que já houve um programa especificamente dedicado a isso aqui, né, e foi muito interessante, né, constatar que Goiás tem, hoje em dia, mais de 40 colégios regidos pela Polícia Militar. Para a gente ter uma ideia, o Exército Brasileiro tem no território nacional todo 13 colégios. São colégios excepcionais. Mas a Polícia Militar de Goiás faz um esforço muito grande para manter esses colégios, que vão ter, esses colégios, além de gerar no presente índices maravilhosos no que diz respeito à educação, tanto no IDEB quanto no Enem, faz com que no médio e no longo prazo, as pessoas, né, os profissionais ali formados, se identifiquem e respeitem mais a Polícia Militar, né? Imagina o carinho que a gente tem pelos professores do 2º grau, ou do 1º grau, ou do ensino médio, ou do ensino fundamental, quando esses professores são policiais militares, o respeito que isso vai levar, que as pessoas vão levar para o resto da vida, e também o efeito imediato nos entornos dos colégios regidos pelas polícias militares. Então tem uma série eu fiz até escrevi um artigo sobre esse assunto no jornal Hora Extra. Eu compartilhei, ficou muito bom.
Então, eu tenho realmente o prazer e a honra de defender os colégios das polícias militares do estado de Goiás. E com isso eu encerro a minha participação aqui, agradecendo também ao general Heleno mais uma vez pelos ensinamentos aqui. É sempre uma honra. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com o meu primeiro comandante na ativa. Eu quero ressaltar que o Major Vitor Hugo é o primeiro da turma dele da Academia Militar, não é só da arma, da Academia Militar. São dois 01s aqui, um de AMAN e um de cavalaria. Ele foi o primeiro de todos os cursos que andou fazendo, e é uma mente privilegiada, e eu tenho a impressão que se ele conseguir a proposta dele de ser eleito deputado federal, vai ser uma grande aquisição para o parlamento. Mas um ponto que eu queria, para me despedir, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com o Eduardo e com o Vitor Hugo, mas eu não tinha falado nisso, e muitos especialistas de nível internacional aconselham a que o combate à criminalidade comece pela busca de onde está o dinheiro do crime. Vamos atrás do dinheiro, porque indo atrás do dinheiro, nós vamos no foco, nós vamos no ponto principal que alimenta toda essa quadrilhada, essa criminalidade. Tudo isso depende de como esse dinheiro é administrado. E com o tempo e a falta de ação, os donos do dinheiro vão se tornando cada vez melhores gestores e vão administrando esse dinheiro para tornar cada vez mais difícil a vida de quem combate a insegurança pública. Então eu sugiro que a gente retome isso que já aconteceu, hein? Teve um tempo que havia muita preocupação nisso, correr atrás do dinheiro que alimenta o crime. Exatamente. E aqui a gente fala muito de exército, de polícia, mas quando um menor ou uma pessoa ela entra no mundo do crime, é porque a família não conseguiu segurar, é porque de alguma forma aquele menino, a igreja, o pastor ou o sacerdote, ele não conseguiu colocar na cabeça daquele moleque os valores certos, então ele acaba desembocando lá para a polícia tomar conta desse criminoso. Então, se nós melhorarmos o aparato dos nossos sacerdotes, a nossa vida familiar, o conceito, né, de harmonia da sociedade, certamente a gente também estará contribuindo para uma melhoria da nossa criminalidade. Então, prezados, finalizo por aqui, agradeço mais uma vez, Major Vitor Hugo, obrigado pela presença, General Heleno, muito agradecido pela presença do senhor aqui também. Eu que agradeço, muito obrigado. Finalizo aqui de pé para agradecer também você que me acompanhou até esse momento, um pouco mais de 1 hora dessa live. A gente sabe que às vezes é cansativo, mas a gente pede para você que, se possível, compartilhe, leve essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, porque muitas das vezes a gente não tem esse espaço tão aberto e tão amplo em outros meios de comunicação de massa. Então a internet também é a nossa arma contra o crime. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.